Olá, mundo! Meu nome é Tamires. E eu sou o Pietro Comin. Nós somos estudantes do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Paraná e membros do laboratório do SBD, Laboratório de Data Science e Big Data. E hoje vamos falar um pouco para vocês sobre o projeto MetaPeCalote. Imagine que você está procurando por uma vaga ou estacionamento lotado. Concorda que é frustrante passar por corredores e corredores e não achar uma vaga? E que, além disso, você acaba perdendo muito tempo? E se esse problema fosse solucionado com Machine Learning? Talvez você tenha ouvido como inteligência artificial. Não é exatamente a mesma coisa, mas pode considerar isso. Pensando nesse problema que surgiu o projeto do MetaPeCalote. Um projeto que envolve professores e alunos de graduação e de pós em uma coletânea de artigos que foram publicados em revistas e apresentados em congressos tanto nacionais quanto internacionais, como o ICMLA e o Computer on the Beach. Então vem acompanhar tudo isso bit por bit. Antes de apresentar a pesquisa e os resultados, vamos entender um pouco mais sobre o que é uma rede neural e outros conceitos que envolvem isso. Isso vai ser bem importante mais pra frente. Lembre-se das suas aulas de biologia. O nosso cérebro é composto por neurônios, certo? As redes neurais também vão ser compostas por neurônios, que compõem camadas, que por sua vez vão ser interligados de uma certa maneira. Podemos dizer que as redes neurais também aprendem, só que no caso, aprendem a identificar padrões. Então a gente vai ter uma entrada, por exemplo, a imagem de uma vaga, essa imagem vai passar por um conjunto de neurônios, e na saída, a rede vai dizer se a vaga está ocupada ou não. Legal mencionar que redes neurais não identificam somente imagens. Há diversos tipos de modelos e depende do problema e do dataset. Para quem não sabe, dataset é um conjunto de dados que podem ser imagens, podem ser tabelas, palavras, depende muito do problema. Que é em cima desse conjunto que a rede vai identificar os padrões. Agora que você já sabe um pouco sobre o que é uma rede neural, agora vamos ao projeto MetaPeCalote e o que ele tem a ver com vaga de estacionamento. Esse projeto foi desenvolvido por pesquisadores do laboratório do SBD e tem como objetivo idealizar sistemas de gerenciamento de vagas de estacionamento, ou seja, se a vaga está vazia ou ocupada, quanto tempo o veículo ficou numa vaga, entre outros problemas que a gente vai abordar aqui. Basicamente, a coletânea de artigos desenvolvidos busca, primeiro, desenvolver um dataset com muitas imagens e que elas sejam diversas, tanto no clima quanto nos cenários. Segundo, desenvolver uma rede que identifica uma vaga. Terceiro, construir uma rede que saiba se a vaga está vazia ou ocupada. Quarto, calcular o tempo que o carro está na vaga. E por último, desenvolver uma rede leve que possa ser utilizada por câmeras de segurança, por exemplo. Podemos considerar que esse projeto começou lá em 2013 com o artigo que propunha o Pecalote. Inclusive, todos os links para os artigos que a gente vai citar nesse vídeo estarão na descrição. Nesse artigo, os autores perceberam que naquela época não haviam tantos datasets para detectar vagas. E os que tinham, ou tinham poucas imagens, ou era de somente um estacionamento, ou não apresentavam variedade de clima. Esses pontos que o Pietro comentou são importantes porque, primeiro, para treinar uma rede é importante que tenha várias imagens para ela identificar bem os padrões, e segundo, considerando o estacionamento ao ar livre, é importante que tenha imagens de dias ensolarados, chuvosos, com neve, dependendo do país, para que a rede se acostume bem a esses vários tipos de situações. Importante ressaltar que uma simples mudança de ângulo da câmera, a distância que ela está ou o estacionamento que você está avaliando, já pode confundir uma rede que não teve essas situações no seu treinamento. Então, para solucionar esse problema, surgiu o dataset Pecalote. Esse dataset tem imagens em climas ensolarados, chuvosos e nublados. De 3 estacionamentos, 2 são da UFPR Centro Politécnico e um outro é da PUC Paraná de Curitiba. Além disso, foi criada uma ferramenta para delimitar manualmente as vagas. E a classificação de ocupado e vazio também foi feita manualmente. A Pecalote parece bem completa, né? Ela é boa, só que ainda dá pra melhorar um pouquinho. Então foi desenvolvido o dataset MetaPeCalote, que tem mais imagens e é mais diversa. A MetaPeCalote aumenta o número de imagens ao unir o seu dataset com outros dois, o CNR-Parc e o PLDS, ambos contendo imagem de estacionamentos de outros países. Só que nesses datasets não é uma tarefa fácil, já que cada um identifica uma vaga de uma maneira diferente. A Pecalote usava pontos para desenhar um polígono no formato de uma vaga, já a CNR-Parc e a PLDS usam formas fixas. No fim, a MetaPeCalote padroniza todos esses datasets considerando como uma vaga um polígono quadrangular convexo. Não é necessariamente um quadrado nem um retângulo, mas é uma forma com 4 arestas. Você pode pensar que seria muito mais fácil identificar uma vaga como um retângulo, mas dependendo da angulação da câmera e da distância que ela tá, a forma da vaga pode não ser exatamente um retângulo, pode ser, por exemplo, um trapézio. Fomos de aproximadamente 700 mil imagens
para 2.300.000. Além de ter mais imagens, o dataset da MetaPeccalotti atribui identificadores para os carros. Ou seja, se o mesmo carro aparece na mesma vaga em dias consecutivos, ele vai receber o mesmo identificador. Ou se ele aparece em várias imagens, ele também vai receber o mesmo identificador. Como havia sido mencionado, o projeto ele se propõe a solucionar alguns problemas práticos no âmbito dos estacionamentos. O primeiro problema que a gente pode pensar, e já foi amplamente pesquisado na literatura, é como que a rede sabe se a vaga está vazia ou ocupada? Antes de determinar isso, a rede tem que saber previamente quais são as vagas. Você pode fazer isso manualmente, ou seja, você indica quais são as vagas para a rede, ou pode ter outra rede que vai fazer isso para você. A gente vai ver isso mais para frente. Depois dessas vagas serem definidas, elas vão ser recortadas e passarão para um modelo que classifica se elas estão ocupadas ou não. Os autores pontuam que é importante que a rede classificadora seja leve. Pense comigo, se a rede captura imagens de 1 em 1 minuto, o dia inteiro, isso dá 1.440 imagens. Se o estacionamento tiver 100 vagas, isso dá 144.000 imagens. Para rodar tudo isso, você precisaria de uma RTX 5090, igual aquela que você usa para rodar os jogos no máximo. E pense, não tem como colocar uma dessas numa câmera, né? Inclusive, a câmera usa um hardware ainda mais fraco que esse Raspberry Pi aqui. Então, os pesquisadores solucionaram esses problemas utilizando um tipo de treinamento que a gente chama de destilação, que tem os modelos professor e aluno. A rede professor é uma rede grande e pesada que pode ficar numa máquina forte. Já a rede aluno é uma rede mais simples e leve, que é especializada para aquele estacionamento. Considerando que as duas redes não sabem de nada ainda, o treinamento vai funcionar da seguinte maneira. O professor recebe imagens da câmera durante 7 dias. Ele vai aprender com essas imagens e vai aprender a identificar se a vaga está vazia ou ocupada. Então ele vai anotar essas respostas numa folha à parte e passar para o aluno. O aluno, por sua vez, vai pegar as respostas e as imagens e ele vai aprender de um modo muito mais rápido, porque ele já vai ter as respostas para conferir depois. Assim conseguimos ter eficiência, rapidez e uma rede leve. Aqui eu expliquei de um modo bem simplório. Eu recomendo que você assista esse vídeo para saber mais sobre. Ok, agora já sabemos como classificar uma vaga como livre e ocupada. Mas como que o sistema sabe onde estão as vagas? Em um estacionamento novo, alguém tem que manualmente desenhar cada uma delas no sistema? Sim, só que esse é um processo caro e demorado. E é aí que entra a segunda parte do projeto: ensinar a rede a encontrar as vagas sozinho. E para fazer isso, o sistema usa uma lógica bem inteligente. Ele parte de uma ideia muito simples. Um espaço de estacionamento é um lugar onde carros costumam parar. O método desenvolvido se chama Spot. Ao invés dele olhar para as linhas desenhadas no chão, que podem estar apagadas ou cobertas por carros, ele vai olhar para os próprios carros. Funciona assim. Primeiro, ele observa o estacionamento por um tempo, usando um modelo de IA que identifica e contorna todos os carros que ele vê em diferentes imagens, cujo termo técnico é máscara de segmentação. Depois, ele junta todas essas detecções. Imagine pegar centenas dessas fotos e empilhá-las. As áreas onde os carros aparecem com mais frequência vão ficar mais quentes. O sistema cria um verdadeiro mapa de calor nas vagas. Por fim, ele analisa esse mapa e os padrões onde os carros param. Com base nisso, ele desenha retângulos que definem as vagas de estacionamento. E o mais legal é que essa abordagem funciona até em cenários difíceis, como estacionamentos sem marcação clara ou até mesmo carros estacionados de forma irregular. E esses resultados são muito bons. Nos testes realizados, o GraphSpot conseguiu identificar as vagas com uma precisão de até 95,6%. Isso elimina a necessidade de alguém ir lá e desenhar manualmente as vagas. Exato. Então agora temos um sistema que 1. Encontra as vagas sozinho e 2. Classifica se as vagas estão livres ou ocupadas. Mas e se eu quiser saber há quanto tempo o carro está parado ali? Bom, isso nos leva ao próximo desafio. Temos problemas relacionados a isso. Pense em sistemas de cobrança automática que você paga exatamente pelos minutos que ficou, sem precisar do ticket de papel, e até para segurança, detectando carros que estão abandonados há dias. O projeto MetaPeccalotti desenvolveu uma solução para isso, chamada Dwell Time, ou tempo de permanência. A ideia parece simples. Você pega a hora que o carro chegou e subtrai da que ele saiu. Mas para uma inteligência artificial, olhando imagens, isso é bem complicado. O problema é que a rede não sabe quem é quem, ele só vê pixels. Então, se ele vê um carro vermelho e 5 minutos depois ele vê outro carro vermelho, é o mesmo carro ou é um outro que saiu e entrou rápido? Para resolver isso, os pesquisadores criaram um pipeline, uma sequência de 2 passos, que consiste em 2 modelos diferentes que trabalham juntas. A primeira rede, ela só tem um trabalho. Ela vai olhar para a vaga e vai dizer ocupado ou vazio. Se a primeira rede disse que está ocupado agora e estava ocupado na foto anterior, então entra a segunda rede. Ela é chamada de siamesa porque ela olha para as 2 fotos, o carro de antes e o de agora, e compara para ver se eles são gêmeos, ou seja, se é o mesmo carro.
Se a rede siamesa confirma é o mesmo carro, ele vai adicionar um tempo a mais no cronômetro daquele carro. Se ela diz não mudou, o sistema entende que houve uma troca e zera a contagem. Nos testes, essa rede siamesa foi muito bem. Quando ela recebia as informações certas, ela acertava o tempo exato em 75% dos casos. O grande desafio que os pesquisadores descobriram foi que a primeira rede ela tem que ser perfeita. Se ela piscar o olho e errar uma única vez, dizendo que a vaga esvaziou no meio do dia, ela mata o cronômetro do carro antes da hora e estraga a contagem final. Por isso que aquele outro projeto que a gente mencionou antes, sobre classificadores super precisos, o professor e o aluno, é tão importante. Uma parte da meta Pecalote depende totalmente da outra. O mais legal do projeto Meta Pecalote é que ele democratiza a tecnologia. Exatamente. Muitas soluções de cidades inteligentes exigem sensores caros que ficam enterrados no asfalto da vaga. O que nossas pesquisas mostram é que dá para fazer tudo isso apenas com uma câmera de segurança comum e processadores super baratos. É uma solução de baixo custo, escalável e que independe de humanos rotulando e desenhando vagas o tempo todo. É instalar a câmera, deixar o modelo professor ensinar o aluno e pronto. E mais pesquisas estão sendo desenvolvidas. Os pesquisadores estão planejando expandir essa lógica de professor e aluno para outros problemas urbanos, como por exemplo, contagem de pedestres e detecção de veículos quebrados. No fim das contas, o objetivo é usar a computação para tornar a vida na cidade menos estressante e mais inteligente. E o melhor, todo o conjunto de dados utilizados e gerados durante o projeto estão disponíveis publicamente. Isso mesmo, o dataset da Meta Pecalote, as pesquisas e os métodos vão estar na descrição aqui embaixo. Não se esqueça de seguir o Bit por Bit nas redes sociais. Se você gostou do vídeo, curte, comente e compartilhe e não deixe de conferir os outros vídeos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Adeus, mundo! Era de somente um estacionamento. Ficou muito forte. aí passei. Foi criada uma ferramenta. Foi criada uma ferramenta. Cara, não é possível. Não é possível. Ferramenta para. Cara. Não. Cara, eu vou chorar.